E lembre-se, ouvintes, podem sempre... Não, pera. Acho que isso foi pro começo do episódio. Tem cara. Não, tá, pera. Qual que era a frase mesmo? Porra, sério? Olá, ouvintes! Olá, ouvintes! Estamos de volta, dessa vez em tempo recorde. Eu espero que em tempo recorde. É verdade, eu suponho que em tempo recorde, para o bem ou para o mal, mas será em tempo recorde. Pra nossa gravação foi um tempo recorde. É verdade, é verdade. E hoje, como prometido, vamos falar do tema Jogando na Terra-média. O podcast A segunda parte do nosso especial. Exato, que culminará com o review de The One Ring, também conhecido como O Um Anel, não percam. Devir. Não perca, tá vendo? Tá chegando, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, entre em contato. Mas, aliás, o meu telefone de contato. Bom, enfim, vamos lá. Então, vamos lá. Jogando na Terra-média, Victor, como podemos começar? Eu acho que assim, primeiro de tudo, eu acho que é interessante. A gente falou ontem como uma brincadeira, mas eu acho que talvez fosse interessante pro mestre que tá pensando na sua aventura. Esse vai ser um episódio realmente mais curto, etc, mais conciso, a gente vai bem direto ao ponto com os jogadores, etc. Talvez fosse interessante mesmo de você recomendar para os seus jogadores, falar para eles baixarem, vai ficar bem curto mesmo o episódio, e aí dá uma escutada, já chega aberto. Se você conseguir que seus jogadores ouçam os 2 episódios, eu acho que é ótimo, porque provavelmente vai ter coisa que a gente disse no episódio anterior que a gente não vai se lembrar de repetir agora, né? Eu acho interessante, talvez seria uma boa dica aí pro mestre fazer isso. Com certeza, concordo também, acho que seria muito legal. Bom, mas então, né, nós estamos falando com vocês, jogadores, de jogar na Terra-média. Eu acho que a primeira coisa a gente pode começar fazendo um resuminho rápido de algumas coisas que a gente apontou no episódio passado, quando a gente perguntou se era para todo mundo que funcionava jogar na Terra-média, se eram todas as pessoas que iam se divertir ou que estariam prontas para jogar nesse cenário. E a resposta foi não. Nós tínhamos chegado a uma conclusão que você precisa colocar a sua visão de uma determinada maneira sobre o que é a Terra-média, seus conceitos, coisas como o maniqueísmo que nós discutimos no último episódio, por que ele é importante. Mas eu acho que, para resumir, você, jogador que vai jogar na Terra-média, você tem que saber que esse é um jogo de heróis. São diferentes dos outros lugares. Você está falando aqui de personagens maiores que a vida, onde os seus valores, os seus conceitos, a sua honra são mais importantes do que você evoluir, ganhar um item mágico ou ganhar um bônus maior no seu dano. É um jogo sobre você ser o último bastião de luz contra um mal absoluto, ou algo assim, né? E especialmente também é um jogo em que não funcionam certas coisas que funcionam em outros RPGs. E é por isso que eu digo, jogador, você tem que estar preparado. Você não pode... Quer dizer, pode, mas aí o seu jogo não vai ser tão legal. Se você quer o jogo perfeito na Terra-média, que parece que nós estamos aqui para... Você quer um jogo com cara de Terra-média, e não sua fantasia medieval genérica que se passa na Terra-média. Exato. E você é um jogo com cara de Terra-média, você, jogador, tem que estar com espírito e mente aberta para isso. Você tem que estar preparado para jogar na Terra-média, você tem que estar no espírito disso. Então, não adianta você chegar e falar, não, vou fazer aqui o meu personagem meio cuzão, um cara que é um traidor. Não vai funcionar, não é esse o objetivo. Ou então, vou fazer um cara que só se importa com o dinheiro, eu quero ficar rico, e também não é por aí que a coisa vai. Você tem que ter essa questão de o seu personagem, ele pode não ser um herói
num primeiro momento de jogo, mas ele é uma pessoa valorosa. Eu acho que cabe muito o conceito medieval de nobreza aí, no sentido de que todos os personagens do Senhor dos Anéis eles têm uma certa nobreza. Você nota que desde os hobbits até os grandes homens da Terra-média, todos eles têm esse comportamento, meio que um código de cavalaria, não sei se é bem isso a ideia, mas tem essa questão de ser uma nobreza, que você talvez não teria se você fosse o aventureiro padrão de D&D que tá lá pra matar monstro. Você tem um conjunto de valores muito definidos pro seu personagem, né? Valores como o companheirismo, a honra, a bondade, a piedade. Eu acho que você tem isso muito bem definido. A coragem, que é extremamente importante. E eu acho que assim, mesmo que você faça os personagens, olha só que interessante, talvez você faça um grupo, né, a sua fellowship, tenha neles o seu personagem que é o único cara lá mercenário. Talvez ele seja aquele cara que, não, eu tô nessa pelo dinheiro, etc e tal. E que logo ele vai provar ter muito mais do que isso dentro dele. Talvez um personagem interessante desse aí. Se você quiser jogar com um mercenário, não é que ele vai ser um cara filho da puta, cuzão, que se importa só com ele. Talvez ele tenha algum motivo pra agir assim, talvez seja um verniz que ele coloca pros outros, mas é aquele cara, aquele personagem que você vai descascando, vai olhando, e no fundo ele se mostra o mais honrado de todos, o mais nobre de todos, né? Talvez esse fosse um tipo de personagem pra você jogar. Mesmo o cara que parece meio anti-herói de começo de história, ele vai se revelar ser muito mais do que isso. Esse eu acho que é um muito bom conselho, um conselho importante, inclusive, para o jogador que quer fazer um personagem com a cara da Terra-média. Bom, além disso, o que mais você tem que ter para que o seu personagem e o seu jogo tenha a cara de Terra-média, Victor? Continue. Bom, acho que a gente pode entrar agora propriamente dito no personagem. Eu acho que assim, nós discutimos ontem sobre qual sistema escolher. E você tem alguns probleminhas com relação a isso. Você vai ter que usar sistemas genéricos e fazer adaptações, ou se decidir por comprar o sistema que tem hoje em dia no Brasil, que é um anel, que foram as opções que a gente deixou mais em voga. Se você está jogando um anel, eu acho que fica muito claro quais são suas raças, quais são as classes, entre aspas, quais são as motivações, etc. Mas vamos pressupor aqui, vamos tomar como base que você não está usando esse RPG. E que você está fazendo uma adaptação livre de Senhor dos Anéis com o sistema que você melhor escolheu. Então acho que a primeira coisa a se decidir, e que é extremamente importante no universo do Tolkien, é você decidir sua raça ou o local de origem do seu personagem. E aqui, cabe salientar uma coisa: a escolha da raça na Terra-média é uma escolha muito mais importante do que na maioria dos outros RPGs. Nossa, eu diria, assim, talvez é uma das escolhas mais importantes que seu personagem vai ter. Até mais do que a sua classe. Até mais do que sua classe. Diferente de muitos outros cenários, o elfo não é só o humano de orelhas pontudas que vive mais e atira bem, e o anão não é só... No mato. No mato. O anão não é só o baixinho, rabugento que luta com machado. Toda a maneira de pensar, o jeito dessas raças pensarem, verem o mundo, verem as outras, verem a si mesmas, ela é bem único, ele é bem diferente, né? Uhum. E você tem todo esse material pra trabalhar. Muita gente vai dizer, não, mas outros cenários também são assim, os anões são diferentes. Mas em Senhor dos Anéis isso é muito impactante. Nos outros cenários ele é assim, mas se você decidir jogar todos são humanos, e um é um humano alto, o outro é um humano baixo, você não tá perdendo tanta coisa. Agora em Senhor dos Anéis, se você tomar essa decisão, eu acho que você vai estar perdendo uns 80% da diversão da coisa. Aliás, uma coisa que eu acho, o Tolkien ele era um linguista e ele desenvolveu muitas línguas. Para quem gosta mais disso e tudo mais, uma coisa que eu acho que dá todo um sabor ao personagem, é mais ou menos interessante, é você pesquisar 2, 3, 4 palavrinhas da língua de um anão ou da língua do elfo e você usar no jogo de vez em quando. É super simples e é uma coisa que você acha em 5 minutos na internet e que pode dar uma graça legal no personagem. Você ajuda a entrar mais no clima quando o seu anão em batalha grita Baruch Kazad de Aimeno, em vez de só morram orcs. Boa. Muito boa. Vamos por partes. Quais são as raças que a gente teria disponível? Assim, eu acho que, especialmente em Senhor dos Anéis, se você estiver jogando neste período da Terra-média, Senhor dos Anéis, ou Hobbit,
As raças presentes na comitiva do Anel são todas razoáveis. Ok. Eu acho que faria esquisito você ter um orc no grupo ou qualquer coisa que o valha, até porque, como nós falamos no outro episódio, o mal. Assim, Senhor dos Anéis não é um cenário para você jogar com o único orc bonzinho, o Drist do orc, ou qualquer coisa assim. Isso não dá. Drist do orc. Muito bom. O Drist do orc. Muito bom. Continue, por favor. Então isso não dá, isso não vira, nem tente. Por favor, não faça um Nazgûl arrependido. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não. Pelo amor de Ero. Seu grupo teria que sentir muito à vontade. Eu acho que você estaria corrompendo um pouco o espírito da coisa, né? Já que a gente tá falando de corrupção. Né? Então, entendendo com isso. Mas então eu acho que todas as raças da comitiva são razoáveis. E se você tiver em outro período histórico, como a Silmarillion, aí humanos e elfos, basicamente, e anões, basicamente. Você não consegue colocar os hobbits nessa história. Tá, justo. É que como o nosso episódio tá se focando bem mais em a gente pensar em Hobbit, Senhor dos Anéis, é verdade. Eu acho que é humanos, anões, elfos e hobbits. E uma outra coisa muito importante que o Victor salientou é que não basta ser humano, você é humano da onde? Ou você é um elfo da onde? Isso muda muito. Exato. A cultura importa muito. Exato. E não só cultura, às vezes até traços fisiológicos. Se você é um humano, mas você é um Dúnedain, você é um humano que vive mais, você é um humano que tem uma série de características que um cavaleiro de Rohan não tem. Que por sua vez vai ter características que o Dúnedain também não vai ter. Exato. Isso também é muito válido para os elfos, que tem vários tipos de elfos diferentes da Terra-média, mas eles normalmente, você não tem comunidades mistas, né? Os elfos da Floresta Velha, os elfos de Mirkwood são um tipo, enquanto os elfos de Lothlórien são outro tipo. A região acaba servindo muito para você se situar. Aí você entra muito no... A gente entraria muito no que o mestre estaria permitindo pro seu jogo, né? Às vezes o mestre, pelo período histórico ou pela própria campanha que ele tá pensando, ele corte algumas culturas, né? Permita todas as raças, mas delimite um pouco mais as culturas. Elfos só de tal lugar, e por aí vai. Aliás, eu acho que vai bem da gente meio dar uns toques genéricos sobre as raças. Verdade. Mas antes disso, eu acho importante falar um detalhe. Crítica que eu já vi algumas vezes a RPGs de Senhor dos Anéis é que o Tolkien ele deixa muito claro que elfos são muito, muito superiores a qualquer outra raça dentro da Terra-média. E ele não esconde isso não é velado, então isso é assim. E a não ser que você esteja lidando com um sistema que já leva isso em consideração, como um anel, o The One Ring, ou que é um sistema mais narrativista e por consequência não tem essa necessidade de você se preocupar tanto com isso, um personagem, se você estiver usando um sistema mais D&D ou um sistema com GURPS, alguma coisa, um Savage Worlds, uma coisa que você compra pontos pro seu personagem, seria muito difícil um elfo não ser muito superior a qualquer outro. Em questão de ficha. Tem grupos que não se importam com isso. Tem grupos que acham que esse desbalanço à mesa de jogo acaba gerando problemas. Então é algo que o mestre tem que, se ele for adaptar, ele tem que considerar isso, e o jogador também tem que ver se o mestre dele vai deixar ele jogar com um dos filhos do Elrond ou não, né? Se você vai poder ser esse tipo de personagem. Tem que levar isso em consideração. Às vezes, especialmente os elfos, o mestre queira restringir de alguma maneira para eles não serem muito, muito superiores. Eu acho que vai um pouco de como o mestre está planejando sua aventura, mas focando um pouco mais na decisão do jogador, eu acho que primeiro você está certo, você tem que tenha isso em mente. Se você é um tipo de pessoa que se preocupa muito com o balanço entre os personagens, talvez tente encontrar outras coisas que vão tentar balancear por um outro lado. Se os elfos são fisicamente muito bons e nas perícias, etc., você pensar em coisas que o seu humano, ou o seu anão, ou o seu hobbit fariam melhor, né? Eu acho que é meio que cercar por esses lados. O mestre pode tentar também deixar todas as raças iguais e tentar colocar uma diferença mais cultural do que em matéria de regra.
É uma opção também. Talvez fosse uma ideia você fazer. Talvez não, isso existe, Senhor dos Anéis. Só os elfos têm acesso a certas coisas, só os anões têm a certas coisas. Uhum. E talvez esse seja o ponto para você diferenciar as raças, né? Mecanicamente, pelo menos. E o resto, mais cultura e visão de mundo. Muito justo, muito justo. Porque a gente não pode esquecer que, por exemplo, uma das coisas que o antigo sistema Coda, que a gente tinha falado antes, que era duramente criticado, é que eles levaram isso muito, muito a sério. Então os elfos realmente eram muito, muito, muito melhores do que todo o resto. Tão melhor que o elfo sozinho substituía todo o grupo de aventureiros. E não é isso que a gente quer. E isso é importante também, como a gente está falando aqui, dicas para o jogador. Ainda que você queira manter um pouco esse realismo, tente lembrar que nas histórias do Tolkien, isso acontece muito, de as habilidades se complementarem. O Legolas não faz tudo que o Aragorn faz, ou que o Gimli faz. Poxa, fica até determinado que o Gimli é um melhor guerreiro que o Legolas. Momento polêmico, mas... O Aragorn rastreia melhor que o Legolas. Rastreia melhor que o Legolas. E o Boromir e o Aragorn são fisicamente mais fortes que o Legolas, também fica claro. Mas o Legolas é foda no sendo arqueiro em todo aquele athletics dele, né, por assim dizer. Pois é. E, aliás, me perdoem a pronúncia, eu sempre li como Legolas. Eu não sei se é Legolas, eu sempre li como Legolas. É que, na verdade, o G se pronuncia como B e é Lebolas. Enfim. É uma piada velha. Não conhecia. Imagina o Viggo Mortensen sendo Legolas! Não ia dar muito certo. Ai, meu Deus. Pois é. Não se esqueça que eles estão levando os hobbits pra Isengard. Totalmente. Bom, mas vamos lá, raças. Hobbits. O que você diria pro cara que vai querer jogar de Hobbit? Que é uma escolha interessante, que você vai se beneficiar da questão da furtividade, que o Tolkien deixa sempre muito claro, e que eu acho que é o tipo de personagem, se você quer jogar com aquela coisa, não esperam tanto de mim e eu vou provar que que o meu potencial é muito maior do que todos esperam. É aquela coisa do cara que é subestimado se supera. Eu acho que isso tem muito no Hobbit, né? Acho que tem em todos os livros. Fora o Silmarillion, acho que tem nos dois. Eu ia falar nas duas trilogias, olha como eu tô com o cinema. Mas eu acho que é bem por aí. Eu acho que tem uma coisa, se você vai jogar de Hobbit, que é um ponto interessante que você pode se focar, que os Hobbits, eles fazem meio que o papel Average Joe em Senhor dos Anéis. Exato. Ele é a pessoa normal. Eles somos nós. Os humanos não são os humanos. Os humanos não são os humanos. Tá complicado. Ele, assim, no sentido que eles são as pessoas comuns, a pessoa que tá vivendo a sua vida, que pra ele toda essa coisa, sequer pegar numa espada é algo fora da realidade dele. Assim como é fora da realidade de muitos de nós pegar uma arma e etc, entendeu? E eles alimentam muito as lendas. Eles são o tipo de raça que você vai ficar mais maravilhado quando você encontrar um elfo. Todo mundo pode até ficar, nossa, mas você vai ficar extremamente maravilhado de estar conhecendo um elfo, ou de ter ido parar em Rivendell, ou qualquer coisa assim. No quesito Wanderlust, né? A vontade de ver o mundo e conhecer o mundo, o Hobbit eu acho que é o mais adequado, é o menos viajado, normalmente vivendo lá no condado. Né? Então... Ele é o cara que realmente ele não vai ter tido contato com esse lado do mundo, né? Seria mais ou menos essa pegada de você jogar com o Hobbit, né? E anões? Anões em Senhor dos Anéis são durões, são tough, né? Essa palavra boa, durões. Uhum. E eles têm muito mas uma coisa que muita gente ignora e que acaba sendo uma das características mais interessantes. Anões são incrivelmente esforçados, muito trabalhadores, muito cheios de estamina, mas são apreciadores da beleza absurdos. O anão ele tem essa coisa de amar um item manufaturado e de ver a beleza nas rochas e nas pedras. Tem essa questão que muita gente esquece, só lembra do Gimli, do filme, que no livro tem muito isso, mas o filme deixa meio de lado. Então tem o anão ele é um cara mais durão, mais seco, mais fechado, mas ao mesmo tempo ele tem toda essa questão da admiração pela beleza do trabalho, do que pode ser feito pelo trabalho.
É importante lembrar também que anões em Senhor dos Anéis, via de regra, são gananciosos. Eles têm um quê de ganância, de cobiça por bens materiais, né? Não necessariamente por poder e tudo mais, mas por ouro, por pedras, por, né, objetos físicos. Contudo, muito embora essa cobiça seja a causa da ruína dos anões em muitos momentos, não é uma cobiça negativa. Você não tem muito assim essa coisa do anão prejudicar outra raça, ou deles serem filhas da puta, ou roubar. Não, não. Eles trabalham e como fruto do seu trabalho eles têm a riqueza. Mas o amor excessivo por essa riqueza gera problemas. Eles não vão pilhar uma outra nação, outro reino, uma cidade, mas vai ser aquela coisa, o rei foi pego pela febre do dragão, né? Uhum. Do cara ficar tão ligado, às vezes, no ouro, nas posses materiais, que aquilo se torna a ruína dele. Eu acho que talvez seja um caminho interessante para você fazer, e sem falar que é uma raça que guarda rancor, né? Exato. Você tem rusgas dele com orcs, com elfos, e é uma coisa que fica guardada nos anões. E além disso, de todas as raças da Terra-média, os anões são os que estão em mais franca decadência. Os homens estão aí, né, bem ou mal, os elfos estão indo embora e os anões estão meio fora, né, tanto que eles aos Meio poucos desaparecem, né, do mundo, né? Mas eles estão meio em decadência também, como tudo em Senhor dos Anéis, né? Mas os anões em especial. Então acho que é mais por aí, né? Um cara orgulhoso, um cara que não vai levar desaforo para casa, que talvez vai dar a sua última palavra. O orgulho é importante, especialmente o orgulho de feitos passados, de glórias antigas, o orgulho por Moria, o orgulho por Erebor, o orgulho pela glória que foi tirada de você, né? Eu acho que uma boa cena que você pode pegar para você ter um quê assim de comportamento anão, que é muito bacana, no Sociedade do Anel, quando eles estão em Rivendell, e aí eles estão falando e o Gimli vai opinar. Ele sempre opina bem incisivo, bem forte, quase gritando, né? Eu vou morrer antes de ver não sei o que lá, na mão de não sei quem. O anel nas mãos de um elfo. Eles são muito, muito incisivos, muito assim, sem papas na língua, falam mesmo, na cara dura. Eu acho que é bem por aí esse comportamento que você vai pegar com o seu anão. Enquanto, em comparação, a gente falou dos hobbits, eles são muito polidos, né? Você tem essa questão todos os hobbits são muito polidos. Educados até demais, né? São muito educados. O Bilbo no filme novo, então, nem se fale, né? Tem uma cena muito legal do Bilbo, que eles estão falando, nós duvidamos de você. E aí ele, não, tudo bem, eu duvidei de mim mesmo. Eu também duvidaria de mim. Bom, elfos, então. Elfos. O que você tem a me dizer dos elfos? Eu acho que pega nos elfos esse jeito altivo que eles têm, né? Ela é uma raça meio... Eles são meio sobrenaturais, né? Pelo jeito que eles têm. Eles são misteriosos. Eu acho que essa é a coisa mais legal que tem sobre os elfos e Senhor dos Anéis. Como eu tava dizendo no outro, ele é sempre o cara que parece que tá olhando além das aparências. Você tá falando, o elfo tá te olhando e meio que lendo o que você tá fazendo, lendo a sua alma. Eu acho que é mais ou menos essa pegada do elfo. Eu vejo o elfo no grupo, às vezes, como aquele cara calado, que de repente no meio de uma briga para e solta uma antiga canção ou uma rima que está repleta de sabedoria, que as pessoas vão ficar paradas e pensando naquilo, né? Nossa, o que ele diz. Também. Eu acho que o elfo tolkieniano também ele é um tanto arrogante. Da sua posição, também vale a pena considerar esse aspecto. E o Sam definiu os elfos de uma maneira que eu gosto muito, que eles são tão felizes e tristes. Tão felizes e tristes. Na verdade, as palavras originais foram outras, né? Sim, claro. Essa é boa. Mas, anyway, essa é só pra referência pra fãs que leram em inglês. Anyway, eu acho que o elfo ele tem essa questão dele ser um povo altivo, um povo nobre, um povo essencialmente bondoso. Um elfo, ele ajuda porque ele é... Sabe, você tem muito isso no Senhor dos Anéis. E no Hobbit um pouco menos, mas no Senhor dos Anéis muito. Os elfos ajudam as pessoas porque eles ajudam. Até porque é da natureza deles ajudar. Talvez também eles ajudem porque, coitada daquela raça, né? Eles são tão jovens, vivem tão rápido, não conseguem tomar conta de si mesmos. Talvez tenha um quê aí, sabe? Tipo, nós somos tão superiores, vamos ajudar nossos irmãos mais novos. Tem um pouco disso, especialmente dependendo do tipo de elfo com que você está lidando, né?
acaba sendo importante, mas pro personagem elfo eu acho que é isso, essa questão de... É que isso fica diferente quando você pensa no elfo que tá se dispondo a entrar num grupo de aventureiros. Mas eles têm muito uma coisa assim, nós temos os nossos problemas e nós não vamos interferir no problema de vocês. Às vezes eles, por um lado, eles têm essa coisa de ajudar, por outro, você vê que eles são muito... A gente tá na nossa. E aí, ouvintes, vocês vão dizer, nossa, mas isso parece o elfo de qualquer lugar que eu já vi. Em parte porque eles são todos copiados do Senhor dos Anéis. Em especial, isso ganha aquela cara única quando você mistura isso com tudo aquilo que a gente já falou dos valores, da nobreza e do companheirismo. Quando você junta isso com essas características do elfo, aí você tem verdadeira nobreza élfica, né? Eu acho que é um negócio legal que você puxou. Todas as histórias, as aventuras medievais, os RPGs que nós temos, eles bebem do Tolkien, né? Então ele criou o elfo quintessencial, né? Exato. Mas, na boa, quantas vezes você já viu ou já jogou com um elfo desse jeito que a gente tá falando? Assim, bem elfo mesmo, bem clichê. Talvez anão seja um pouco mais fácil, mas elfo. Porque é uma coisa meio difícil, é o que eu falei, a gente acaba fazendo o humano de orelhas pontudas. Uhum. E é normal disso acontecer, né? Nós somos humanos, nós acabamos jogando como humanos. Você tem que abstrair isso e você tem que pensar que você é uma outra raça, com uma outra visão de mundo. É difícil mesmo, mas eu acho que é o caminho para você dar um ar mais tolkieniano ao seu jogo. Muito bom. E outra coisa importante na hora de criar seu personagem em Tolkien é não tenha medo dos clichês. Ah, nossa, total. Eu gosto de clichês, eu sou um fã, já falei isso. Eu acho que clichês são clichês por um motivo, eles funcionam. E na Terra-média eles funcionam em especial. Na Terra-média, assim, ela é feita para ser clichê. Normalmente você diria que o clichê funciona, mas ele tem que ser bem utilizado e às vezes com plot, etc. E na Terra-média eu acho que ele funciona até quando ele é bem clichê mesmo. Exato. Eu acho que até assim ele funciona bem. Ele é meio que esperado que talvez que a aventura termine daquele jeito ou não. Diria bem isso, não tenha medo, muito pelo contrário. Vá atrás dos clichês, corra atrás. Ah, mas eu vou fazer um anão ranzinza? Poxa, talvez, a menos que o seu grupo seja composto, sei lá, 5 jogadores e os 5 são anões, e mesmo assim seria interessante, mas talvez, a menos que seja esse o caso, mas eu acho que muito provavelmente não vai ser. O que acontece na maioria dos grupos é que você vai ter, talvez, um cara queira jogar de anão, um ou dois queira jogar de elfo, que talvez atraia mais, o hobbit, a maioria humano. É isso, sabe? E aí você ser o anão rabugento é o seu diferencial naquele grupo. Muito bom. E os humanos? Acabamos de falar nele. A raça do... Ou como o Tolkien gosta de chamar, né, ele nunca se refere aos humanos em Senhor dos Anéis como human, né, ou como humano. Ele sempre se refere à raça dos homens. Os homens, né? Uhum. Poxa, então, aí dos homens que eu acho que complica um pouco, né? Porque eu acho que para você entrar um pouco mais de personalidade, tem que entrar mais no local de origem. Exato. O que varia muito, né, dependendo de onde você estiver, mas algumas características em geral que você pode colocar aos humanos são que eles têm essa coisa da glória e do vou me provar e vou defender a minha terra, e essa coisa assim um pouco mais que a gente está acostumado. Mas o humano é difícil você falar todos os humanos em Tolkien são mais ou menos assim, depende muito de onde você vem. Realmente, um cara de Rohan é muito diferente de um cara de Gondor, que é muito diferente de um Dúnedain, que é muito diferente de um cara que vive em Dale. E isso é bom, porque se no mesmo grupo você tiver um cara que foi criado nos ermos, on the edge of the forest, sabe? Ele vai ter uma visão de mundo, vários conceitos do que pra ele é importante, diferente de uma pessoa que veio de uma cidade mais cosmopolita, que provavelmente vai ter mais ouro nos bolsos, visão diferente de mundo, talvez objetivos bem diferentes, enquanto para um, ganho de ouro pode ser muito importante, né, dependendo do que tá fazendo, para outro nem tanto, a coisa da sobrevivência seria muito mais importante. Todos eles uma motivação nobre, mas tem esses lados, né? Sim. Eu acho que até um bom exemplo de que os filmes colocam dessa diferença, eu não me lembro se o livro também, mas eu sei que o filme tem. Quando o Gandalf está em Edoras, quando ele está com os Cavaleiros de Rohan, ele é chamado de Gandalf. Todo mundo se refere a ele como Gandalf. Até porque o povo de Rohan é um povo mais rústico, né? Quando ele vai para Minas Tirith, em Gondor, todo mundo se refere a ele como Mithrandir.
Já conhecem o nome élfico do cara, porque o lugar tem história, são os homens descendentes do povo do oeste, tá. Então isso já demonstra essa diferença relativamente grande. Mas ao mesmo tempo, tanto o Elmer quanto o Boromir como o Aragorn são valorosos. Eu acho que essa é a maior definição do homem em Tolkien. Ele é valoroso. O homem em Tolkien, ele é meio que o ser humano idealizado. Ele é capaz de atos de grande nobreza, de grande glória, de grande conquista, muito mais até do que o que nós temos assim, muito mais que na vida real. Da raça dos homens, por assim dizer, é esperado muito. De um hobbit não se espera nada, mas de um homem se espera muito. E parece, não sei se assim, mais pela história, mas não sei se tem outras coisas que colaboram, mas parece que os homens são mais passivos de serem corrompidos. Ah, sim. Não é? E tem motivos para isso, inclusive explicados no Silmarillion. Na verdade, eu não me lembro. Sim. Quando os elfos acordam na Terra-média, os Valar os tomam de proteção e os levam para Valinor. Então, desde cedo, eles tiveram contato com os Valar e tiveram sua proteção. Quando os homens acordam, o mal de Morgoth já está espalhado pela Terra. Então, os humanos já tiveram contato com Morgoth, um contato que os primeiros elfos não tiveram. E no decorrer da coisa vai se mostrando que os homens têm essa facilidade de serem afetados pelo poder de Morgoth. Isso é legal, né? É você jogar com um cara que tá meio, talvez, mais fio da navalha. E talvez ele seja o personagem para você colocar e você brincar um pouco mais com a corrupção. Fazer por exemplo, aquele exemplo que eu dei do personagem que é um mercenário, mas que no fundo é uma boa pessoa. Talvez o humano seja a raça que case melhor com esse personagem. Ou até... Se é isso que você tá disposto a jogar. É verdade. Também, eu acho que cabe salientar nesse aspecto do homem, da figura do homem em Tolkien, ele tem essa facilidade de ser corrompido, em parte também, porque ele é o que mais tem a perder. Os elfos, se a Terra-média for cair para Sauron, qualquer coisa assim, dane-se, eles estão indo embora para Valinor, e daí, né? Os humanos não, eles têm muito a perder. Quando Saruman ataca Rohan, eles estão perdendo tudo ali. E os elfos não, os elfos estão lá de boa, tranquilos. Então, isso o condado nem... Assim, claro, o expurgo do condado acaba sendo um pouco mais sério, mas não chega perto do que acontece com o restante dos povos. Boa, muito boa. Eu acho que é mais ou menos por aí. Faltou alguma coisa de matéria de raça? Eu acho que não, foram bons conselhos. Tranquilo. Se você quiser jogar com uma águia, você não vai jogar. Tá bom? Exato. Já porque as águias, elas são plot device, elas são a SWAT da Terra-média, então só o mestre táxi aéreo. Exato. Da mesma maneira que você não vai jogar de um dos 5 Stari, né, por favor. Muito bom. Bom, mas a gente já falou, beleza, então eu escolhi aqui meu personagem, humano, elfo, não, hobbit, etc. E aí, o que ele faz? Né? O que é esse personagem? Como é que a gente já descobriu como você diferenciar ele segundo o local que ele nasceu. E agora, como vamos diferenciá-lo segundo suas habilidades? E nesse ponto, eu acho que o Senhor dos Anéis tem uma característica muito interessante, que é você não precisa diferenciar tanto. Uma pequena diferença já torna um personagem único dentro da Terra-média. Como o Victor estava até falando antes, em off aqui, se você luta com 2 armas na Terra-média, você já é único. Você provavelmente vai ser o único cara que luta com 2 armas. Talvez o seu título seja dado com base nisso, seus inimigos te conheçam com alguma alcunha que tem como base isso. E enquanto em outros cenários de fantasia, você é só mais um cara que luta com 2 armas. Exato. Se você sabe rastrear, se você sabe encontrar terras e afins, tá bom já. Você já é você já vai ter esse destaque porque você é o cara que sabe rastrear, porque você é um Ranger do Norte, ou porque você tem essa característica. Se você for pensar nos personagens dos livros, eles têm poucos traços que os definem muito bem, mas são traços importantes e únicos. É uma coisa interessante, a gente pensa nisso, né? Quanto tempo na sua vida, quanto tempo real, né? Você tem que se dedicar para se tornar mestre em algo? Praticamente sua vida inteira. Você se dedica para se tornar mestre ou muito bom em um campo. Enquanto em jogos de RPG muitas vezes tem aquela coisa, eu tenho X pontos, então eu vou ser o cara que ataca com 2 armas, que enxerga como uma águia, que sabe rastrear muito bem, que é extremamente furtivo. Fala 50 línguas.
Você comprou, você olhou o set e falou, quais são as habilidades que eu sei que eu vou usar mais no jogo? Essa. Então tá bom, eu comprei essas todas, porque eu tenho ponto pra isso e eu sei fazer tudo. Às vezes até, dependendo do jogo que você está fazendo, você sabe fazer tudo muito bem. Mas aqui não é o caso, né? Aqui é o caso de você escolher um e ser conhecido por isso. Eu estava citando pro Chess, tem uma aventura que eu tive o prazer de jogar uma vez, onde um dos personagens, o grande diferencial dele era que ele tinha um lobo de estimação. Esse lobo não tinha ficha, ele não interferia no combate, ele não atacava, nem nada. Mas o cara andava com o lobo, na hora que a gente ia sentar na fogueira, ele alimentava o lobo, ele tinha conversado com o mestre, então às vezes na hora que ia rolar um combate e o oponente errava o ataque, ele errava o ataque porque o lobo estava mordendo o calcanhar dele, e uma série de coisas. Pronto, esse cara ficou conhecido como o Senhor dos Lobos. E era isso, era Senhor dos Lobos pra cá, Senhor dos Lobos pra lá, e isso era demais, assim, só o simples fato dele ter um animal companheiro. Pois é. E então é isso, não fique muito restrito, vou fazer milhões de coisas. Faça poucas coisas, faça elas muito bem. E mais importante do que isso, costure o que o seu personagem sabe fazer na personalidade dele, que na Terra-média isso vai ser um grande diferencial. Você sabe que na Terra-média você não vai encontrar 50 mil magos ou 300 guerreiros que matam orcs na mesma velocidade que vocês matam. Vocês serão épicos nesse sentido, sabe? Um Gimli da vida é um grande guerreiro, e ele só não tem o método de combate ninja, não tem o machado com... Não, ele só luta muito bem. Exato. E isso é suficiente para que em Senhor dos Anéis, dentro dessa fantasia tolkieniana, que é mais simples, mais essa fantasia moleque, né? Essa fantasia de raiz. Fantasia de raiz. É suficiente. Você não precisa ter um personagem que, até brinco, né? Que hoje em dia é capaz que você vai ver. Qual que é o seu personagem? Meu personagem, ele é um golem vivo, vampiro, que vira lobisomem nas meia-noites. E as pessoas vão dizer, tá, outro. Acontece. Pois é. Então isso não é necessário na Terra-média. Você não precisa. Aliás, não só não precisa, como não seja, isso ia atrapalhar o jogo. Não seja o único hobbit assassino em série, sei lá. Ou o único humano absurdamente covarde. Ou não quebre o estereótipo, sabe? Não seja o anão super simpático ou o elfo bobalhão, atrapalhado. Isso vai tirar do jogo. Se atenha aos estereótipos. Isso em Tolkien funciona. Eu acho que é um jogo onde você, jogador, você pode, antes de você começar a pensar no seu personagem, no conforto do seu lar, sentar com as outras pessoas que vão jogar e começarem a trocar ideias. Eu quero jogar com um personagem que vai ser furtivo, etc e tal. Aí você, não, beleza, vou escolher o Hobbit. O cara que tá, sei lá, pensando, quero seguir esse caminho da furtividade, mas eu queria jogar de... Já troca, já pensa, tudo bem, então eu vou para o outro lado, ou o inverso. E vocês façam isso, complementem. Isso deveria ser um conselho para todos os jogos, mas às vezes não acontece. Mas nesse, eu acho que seria bem essencial que vocês fizessem. Mesmo porque, como você vai tender a escolher uma coisa para ser a trademark do seu personagem, pode acontecer de vocês de repente irem jogar e falarem, nossa, mas ninguém pegou tal perícia extremamente útil. Achei que você ia pegar, A gente tá tão acostumado a poder, às vezes, pegar 2, 3, 4 coisas, que às vezes nessa falta sente, né, dá essa quebra. E a gente já tá acostumado a jogar de um jeito. Eu acho que o Senhor dos Anéis, ele precisa um pouco disso, de diálogo, etc, e repensar a maneira como você joga RPG, as soluções que você costuma dar para certos problemas que são comuns da fantasia medieval. Muita gente fala que jogar, sei lá, Cthulhu, você precisa de um grupo de jogadores diferenciados, que senão não dá certo. Eu acho que jogar Terra-média é muito parecido. Você precisa de pessoas dispostas a fazer o jogo funcionar para que ele alcance o seu potencial mais alto. Muito bom, muito bom. O que mais a gente pode falar? Para ser muito sincero, eu acho que não muito mais. Eu acho que a gente já tratou do assunto. Já até ficou um podcast maior do que eu esperava que fosse ficar. A gente acabou abordando um pouco. Mas assim, de dicas principais para os jogadores, eu acho que é isso. O importante que o jogador tem que saber, tá aí. Eu acho que a gente podia resumir nessas coisas, né? Clichês. Eles são importantes, vá atrás deles. Sim, por favor. Mantenha-se simples, sem emperequetar muito seu personagem, etc. Mantenha-se simples na maneira como você age, na maneira como você fala. Acho que é bem por aí, né? Esses seriam 2 conselhos bem importantes. Também acho. Motive-se pela nobreza, não motive-se pelo ganho pessoal. Isso.
Pode até ser. Talvez o personagem até seja um cara em busca de tesouros e etc, Mas ele o fará de uma forma nobre. Mas ele não é assim, eu vou pegar esse tesouro e depois eu vou, sei lá, querer esfaquear ou roubar as pessoas. Menos que... Coisa, esse cara deu mole aí, pega a grana do cara. Não. A menos que você já esteja sendo corrompido. Aí é os 500. Mas aí é interessante. Exato. Mas a priori ninguém faria isso. E outra coisa importante também, jogadores, o Senhor dos Anéis é muito importante, tem essa questão da corrupção como algo importante, como algo essencial. Então, não pense, meu personagem é incorruptível e ponto final. Se você surgir oportunidade, isso pode ser uma grande questão narrativa, de você mexer com essa corrupção ou não. É interessante. Eu acho que tá ali, a gente comentou pro mestre, jogar Senhor dos Anéis é brincar com isso de corrupção dos personagens, né, de talvez perder nos valores aos poucos, então tenha isso interiorizado pro seu personagem, ou às vezes para evitar uma corrupção, você vai ter que cometer um sacrifício maior. Exato. Se você realmente não quer ter nem passar perto de ser corrompido, talvez seja aquela coisa, você realmente nem chega perto. A gente comentou no episódio passado, mas voltando, acho que no mesmo exemplo, o Gandalf nem quer pegar o anel. Exato. É uma coisa assim, quero a fonte da corrupção longe de mim. Ele sabe o quanto ele é falho. Isso é importante para o seu personagem também. E eu acho que é isso, né, Vitor? Eu acho que dá pra dar um bom começo aqui pros jogadores, para o mestre passar aí, vocês ouvirem, vocês irem um pouquinho mais com feeling do que é um jogo de Senhor dos Anéis. Isso aí. Então é isso, ouvintes. Ficamos por aqui hoje. Esperamos que o episódio tenha sido útil. Joguem em Terra-média, é muito bom. Joga RPG, melhor ainda. Então lembre-se, ouvintes, podem até haver podcasts melhores. Mas apenas no escudo do mestre você escuta anão sendo falado. Anão sendo falado? Baruch casado é Imeno. Boa, verdade. Beleza, você escuta então, a ouvintes. língua anã sendo falada. Boa. Então é isso, ouvintes. Um bom janeiro, eu acho. E até a próxima. Até a próxima, ouvintes. Tchau, tchau. Gandalf, for I much desire to speak with you. Tell me where is Gandalf, for I much desire